Existem crises que são consequências de nossos pecados. E essa crise de Davi é consequência do seu adultério. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nenhum cristão está imune às crises. De Arnaldo Azélio, as crises podem pegar qualquer pessoa. Ninguém está imune, não existe vacina contra as crises. Toda crise é uma oportunidade para o cristão crescer. Oportunidade dele se expandir como gente, como agente comunicador do evangelho, como pessoa. Essa é a hora de crescer, na hora da crise. O cristão cresce na hora da crise. Cristão bom é como um omelete. Quanto mais apanha, mais cresce. O texto que eu irei interpretar para vocês é Salmos capítulo 3, do 1 ao 8. A pergunta do vídeo é: o que fazer em tempos de crise? Respondo já, depois da contagem regressiva. Lição número 1. Fale primeiro com Deus sobre os seus problemas. Verso de número 1. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Vai orar a Deus, em vez de ficar reclamando. 3 versículos para turbinar a sua vida de oração. Lamentações 3:29. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmos 118:5. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Leia o texto e você descobrirá que Davi se agarra em Deus como um carrapicho. Em 8 versos aparecem 6 vezes a palavra Senhor e 2 vezes a palavra Deus. Davi sabia que há coisas na vida que só Deus pode resolver. Segunda lição. Ignore o que as pessoas estão dizendo sobre você. Verso de número 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Vou fazer a leitura em 4 versões diferentes. NVI. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Bíblia e linguagem de hoje. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Bíblia viva. Tantos estão dizendo que Deus nem vai se interessar em me salvar. Bíblia de Jerusalém. Numerosos os que dizem a meu respeito, onde está sua salvação em Deus? É beijinho no ombro, silêncio e ouvido fechado. Como diz o salmista no Salmos 38. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. A fábula de Monteiro Lobato ilustra bem essa verdade. A corrida dos sapinhos. Conta-se que inúmeros sapinhos estavam em uma corrida. Todos enfrentavam inúmeros obstáculos, vales, montanhas, riachos, mas a torcida que os acompanhava era negativa. Gritavam sem parar, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E um sapinho após o outro foi desistindo. Mas um sapinho obstinado cruzou o fim da linha e foi o vencedor. Já coroado, foram entrevistá-lo, perguntando-lhe qual foi o segredo da façanha, quando descobriram que o sapinho era surdo. Moral da história, não dê ouvidos às pessoas pessimistas. Lição de número 3. Abafe as vozes contrárias com uma declaração de fé. Verso de número 3. Tu, porém, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quem é Deus para Davi? Deus é o seu escudo, aquele que lhe protege. Se Deus é o teu escudo, nada poderá te destruir, porque
Deus é aquele que te sustenta, é aquele que te protege, é aquele que te salva, é aquele que te socorre, é aquele que te justifica, aquele que te coloca num lugar seguro. Quando Deus quis falar a Abrão sobre proteção, ele usou a linguagem do escudo, a linguagem figurada. Gênesis 15:1. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Um soldado romano tinha o seu escudo como a sua própria sombra. Os escudos eram a arma mais defensiva dos vikings. Eram incursões navais, só participavam aqueles que possuíssem um escudo. Toda a formação defensiva dos espartanos dependia do bom uso dos escudos. Escute o que eu vou te dizer. Mesmo em meio à desgraça, Davi é mantido por Deus com honra, dignidade e postura. É o Senhor que mantém você de cabeça erguida. Não somos como os porcos, que mal conseguem olhar para cima devido ao seu pescoço curto e de rotação para baixo. Somos gente que Deus faz andar de cabeça erguida, apesar da vergonha e do sofrimento. Quarta lição. Tenha convicção que Deus ouve a tua oração. Verso de número 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Com a minha voz, disse o salmista. Deus é um Deus pessoal, é a sua voz que ele deseja ouvir. Saia do sofá do comodismo e vai se derramar a Deus em oração. Antes de prosseguir, eu convido você a me seguir no Instagram. Lá vai ter todo um conteúdo extra com textos bíblicos, reflexões, poesias e outras coisas mais. @VívulosTV. Me segue lá e aproveita. Davi era um homem de oração. Vamos ver na prática o salmista orando. Salmos de número 6. Irei fazer uma leitura orante. Um tipo de simulação da oração do salmista Davi quando ele clama a Deus pedindo misericórdia. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. O salmista Davi deixa claro no texto que Deus ouviu as suas orações e ouviu-me desde o seu santo monte. Deus responde às nossas orações. Você já ouviu falar de George Miller? Foi um homem de oração. Sustentou centenas de órfãos sem pedir ajuda a ninguém. Leu a Bíblia inteira mais de 200 vezes. E no seu livro está registrado mais de 50.000 orações respondidas. Esse é o seu Deus. Lição de número 5. Não permita que os problemas da vida roubem o seu sono. Verso de número 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O sono do gato transmite calmaria. De onde vem essa tranquilidade? Vem da confiança que esse bichano tem em seu dono. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu quero ampliar a sua visão sobre o sono na Bíblia. Em primeiro lugar, o sono é um eufemismo para a morte. 1 Reis 2:10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. O escritor troca a palavra morte por dormir. É um eufemismo somente. Em segundo lugar, o sono é uma metáfora para o erro e o mal no meio do povo de Deus. Efésios 5:14
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Todo o contexto aponta para o pecado no meio do povo que deveria andar na luz. Em terceiro lugar, a Bíblia condena o sono exagerado. Provérbios capítulo 20, verso de número 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Em quarto lugar, o sono demasiado pode estar ligado à fuga da realidade. 1 Reis 19:5 é a história de Elias, e é muito provável que aquele sono debaixo do zimbro venha de uma fuga da situação que ele não conseguia resolver. Um tipo de depressão. Em quinto lugar, a qualidade do sono está ligado à honestidade. Eclesiastes capítulo 5, verso de número 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eu entendo muito bem isso, que na hora de colocar a cabeça no travesseiro, a honestidade, a sinceridade, a consciência limpa diante de Deus é um refrigério para dormir. Em sexto lugar, Provérbios linka o sono suave à sabedoria. Provérbios 3:24. Quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. Este é o bônus para aquele que adquire sabedoria, uma noite abençoada no seu travesseiro. Em sétimo lugar, dormir bem em meio às crises é uma questão de fé. Salmos 4, verso de número 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em oitavo lugar, o sono de Jesus em meio a uma tempestade é o maior exemplo para nós. Marcos capítulo 4, verso de número 38. Jesus dormia enquanto o barco ia a pique. Se você quer saber como se comportar em meio a uma crise, em meio às crises da vida, olhe para Jesus. Em nono lugar, Deus cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. Salmos 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Em décimo lugar, o sono produz um milagre na mente humana. Os sonhos renovam a mente e a desintoxica. Faz um tipo de limpeza de arquivo. Quando sonhamos, podemos receber revelações da vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus na Bíblia fala através de sonhos. No ano de 98, sonhei que estava sendo presenteado por Deus com habilidades para ensinar a palavra e hoje estou aqui. Bendito sonho. Lição de número 6. Não permita que o medo te acovarde. Verso de número 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Medo todos temos. O medo é um mecanismo de proteção e de autopreservação. Entrar em um riacho com um urso pardo dentro dele não é sinal de coragem, mas de insanidade. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. A história de Gideão ilustra bem essa verdade. Como Gideão oscila entre o medo e a coragem em tantos momentos. Todos nós somos Gideão, por causa da fragilidade de nosso ser. Balançamos em meio à incerteza e à fé, timidez e à ousadia, ao dilema e à decisão. É Deus quem nos dá um coração valente e corajoso. Só Ele pode nos tornar crentes ousados. O salmista usa uma hipérbole para afirmar que um com Deus é maioria, quando ele afirma que não terá medo de 10 milhares de pessoas que se levantarem contra ele e o cercarem. O profeta Eliseu se junta a Davi nesse mesmo espírito de coragem, quando a Síria declara guerra contra Israel. Segundo Reis capítulo 6. Geazi, o servo de Eliseu, estava escovando os dentes, sai para lavar o rosto e se depara com um cerco. Faz um relatório negativo e o leva a Eliseu, dizendo-lhe: estamos lascados, profeta. Eliseu lhe responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Eliseu orou e pediu a Deus: Senhor, abra os olhos desse moço. E Geazi viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não temas, não temas, não temas. Deus é com você. Em sétimo lugar, nossos inimigos são inimigos vencidos, leões desdentados. Verso de número 7 e número 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Levanta-te é frequentemente usado no Antigo Testamento como chamado para uma manifestação do poder de Deus para a salvação ou julgamento. É um grito de guerra para Deus lutar contra os inimigos. Os inimigos eram como animais ferozes que perseguiam ou atacavam para apanhar suas presas. O salmista usa a expressão ferir no queixo e quebrar os dentes. A derrota deles foi descrita apropriadamente como a quebra e o esmagamento de suas queixadas. Feriste e quebraste refere-se à experiência do passado e à confiança de que a libertação certamente viria. O salmista Davi encerra apontando para o alto: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Destaco 3 palavras no texto que estão ditas, mas não estão escritas: conflito, certeza e celebração, e vou apontá-las todas para o Evangelho de Jesus. Conflito. A vida é difícil, somos pecadores e o sofrimento faz parte da existência. Cuidemos para não piorá-la. Reconhecer nossa condição deplorável nos catapulta para a misericórdia de Deus. Nossa segurança está nele. Reconheça, admita a culpa e busque o único que perdoa os homens em abundância. Certeza. A fé não nos dá certeza de tudo, mas podemos confiar no seu amor. Ele está conosco. Tenha a convicção que ele é tudo o que precisamos. É o nosso ajudador. Confie, se lance nele. Deus é o único conforto inabalável das nossas almas. Somos moralmente falhos, mas nele habita um caráter perfeito. Celebração. Cristo morreu por nós. Esse é o motivo da nossa celebração. A salvação vem dele. Ele derrotou todos os inimigos por nós. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Olhe, veja a vitória conquistada. Cristo é o nosso vencedor. Desfrute dessa bênção.